Bom, vamos começar então o nosso módulo 2.2, onde a gente vai falar sobre tipos de conteúdo. Como eu falei um pouquinho na última módulo, a gente tem diversos tipos de conteúdo diferentes que podem ser produzidos. Aqui nessa certificação, o foco maior vai ser nos conteúdos escritos, então blog posts, e-books, por exemplo. Mas aqui a gente vai abordar alguns tipos diferentes de conteúdo para você ter uma noção mais completa, para poder direcionar o seu estudo também, se você quiser aprender mais sobre as outras áreas, beleza? Bom, o primeiro, como eu falei, o mais comum, são os blog posts. Os blog posts são, na verdade, todos os conteúdos que podem ser publicados em blogs. A gente tem principalmente dois tipos de blog posts, que são os conteúdos evergreen, que a gente chama, são conteúdos perenes, são conteúdos que vão ser relevantes não só hoje, como daqui a meses, por exemplo. Não são conteúdos que passam muito rápido, são aqueles que vão ficar relevantes e interessantes e válidos por muito mais tempo. Por exemplo, aqui as descrições desse tipo de conteúdo são que ele é diacrônico, ou seja, ele independe do momento em que ele foi publicado. Ele permanece útil com o passar do tempo. Então, foi isso que eu disse. Se a gente publica hoje um conteúdo no blog, né, um blog post de o que é marketing de conteúdo, por exemplo, esse conteúdo ele vai ser valioso tanto hoje como daqui a um ano, né, desde que a gente permaneça atualizando de acordo com o que a gente for estudando e aprendendo mais sobre esse assunto. É um conteúdo que amanhã vai ser valioso, depois de amanhã também. Ele não vai perder a utilidade dele. Normalmente ele é objetivo e ele tem o objetivo de educar o leitor, na verdade, acerca de determinado assunto ou solucionar um problema. Ou seja, né, a gente vai tentar mostrar para o leitor que aquela dúvida que ele está tendo, eu tenho a resposta para uma dúvida recorrente, né? Não é uma dúvida assim, o que está acontecendo no mundo agora? É uma dúvida normalmente mais aplicada ao que é a solução da empresa e tudo mais. O outro tipo de blog post mais comum é esse conteúdo noticioso, que é exatamente o oposto do conteúdo evergreen. O conteúdo noticioso, então, ele é sincrônico. O que isso significa? Quer dizer que ele está relacionado diretamente ao determinado momento histórico em que ele foi publicado. Então, uma notícia mesmo nos veículos de jornal, revistas e tudo mais, que são publicados, eles são válidos agora, mas não necessariamente vão ser válidos daqui a um ano, porque aí já pode ter acontecido diversas outras ações e casos no meio dessa atividade, que já pode ter feito com que a notícia fique ultrapassada e tal, então já não tenha mais validade. O objetivo é informar o leitor sobre algum evento que esteja ocorrendo naquele momento específico, então é ser o mais rápido possível para divulgar um conteúdo. Normalmente, nas estratégias de marketing de conteúdo para empresas, né, a gente tenta focar mais no conteúdo evergreen, que foi aquele primeiro que eu falei, porque isso faz com que a estratégia do blog vá ganhando autoridade ao longo do tempo, né? Não vai ser uma coisa que vai se perder rapidamente com o tempo. Esse tipo de conteúdo noticioso é mais interessante para veículos de comunicação, como jornais, revistas, portais e tudo mais. Para uma estratégia de marketing de conteúdo para minha empresa, é mais legal mesmo aquela questão do evergreen. O segundo tipo de conteúdo são os e-books. Os e-books nada mais são do que os livros digitais. Então, muitas estratégias de marketing de conteúdo produzem e-books, como aqui na própria Rock Content mesmo. A gente produz e-books porque eles são conteúdos mais aprofundados, que tiram mais dúvidas do leitor. Além do que aquilo que a gente já produz no blog, por exemplo, a gente pode aprofundar um pouco mais, explicar. É um livro, né? Então dá para dar uma explicada melhor no conteúdo. E também os e-books, eles servem dentro de uma estratégia, depois eu vou explicar mais um pouquinho sobre isso, mas eles servem como uma forma de educar o leitor cada vez mais. Então, uma pessoa recorrente que já leu o seu blog, por exemplo, já sabe um pouco sobre os conteúdos que você publica, ao ler um e-book, ela vai saber um pouco mais, vai se aprofundar um pouco mais, e pode ser que, a partir do conteúdo desse e-book, tome uma decisão de compra decidindo pela sua empresa ou pelo que você estiver produzindo conteúdo, no caso de quem é freela. Este e-book aqui é o guia completo de produção de conteúdo para a web. É o guia que eu falei para vocês, é um e-book que é o nosso material de estudos principal aqui na certificação. Então, é um dos melhores exemplos, né, material completíssimo que vocês devem ler, que é um dos melhores exemplos de e-book que você pode baixar e ler agora mesmo. Outro tipo de conteúdo legal, que já não é muito são os que eu vou citar apenas, não são os que a gente vai entrar muito profundamente
produção do conteúdo mesmo, mas são os infográficos. Os infográficos são aquelas peças que que mesclam o texto escrito com imagens. Então, são os conteúdos de mais fácil assimilação, de fácil compartilhamento. Então, eles complementam muito bem uma estratégia de marketing digital, de marketing de conteúdo, e são muito legais de produzir. Aqui eu coloquei um exemplo que aquilo que eu tinha falado de conteúdo noticioso e conteúdo evergreen é um infográfico que a gente tem aqui no blog da comunidade Rock Content, e este é só para vocês verem mesmo um exemplo do infográfico completo, como ele mescla bem essa questão dos textos escritos com as imagens, os ícones e as cores e tudo mais. O próximo tipo de conteúdo são os conteúdos audiovisuais, né, na verdade. Então, dos conteúdos audiovisuais, a gente tem, por exemplo, o vídeo, que esse aqui é um exemplo do Vitor Peçanha, um dos cofundadores aqui da Rock. Então, são os vídeos, né? São autoexplicativos, são vídeos, gravações, como esse que você está vendo agora, de aulas ou de qualquer outro tipo de conteúdo que você queira divulgar. Também são de fácil compartilhamento, tem crescido cada vez mais. O YouTube, que é a maior plataforma de vídeos do mundo, tem crescido cada vez mais como buscador, motor de busca. Então, produzir os vídeos, mais uma vez eu vou falar, por mais que não seja o nosso foco aqui da certificação, são sim uma ótima estratégia para você implementar, para complementar a sua estratégia de marketing digital como um todo. Outro tipo de conteúdo, né, no caso só áudio esse aqui, são os podcasts. Esse aqui é um exemplo de Rockcast, que é o nosso podcast aqui da Rock, que são os podcasts, mais uma vez, também são de fácil consumo, né, fácil assimilação, é só áudio, então a pessoa que for ouvir, né, pode deixar ouvindo dentro do ônibus, dentro do carro, fazendo alguma outra atividade que quiser, pode fazer duas coisas ao mesmo tempo, o que é ótimo para quem produz conteúdo. E é uma forma de produzir conteúdo que tem crescido também. É uma coisa em ascensão, uma tendência que tem se tornado bastante eficaz para manter o contato bem próximo mesmo com quem escuta. Normalmente as pessoas, a audiência de podcast, tem um contato bem próximo, gosta mesmo dessa relação com os produtores e tende a interagir mais. Então, mais um tipo de conteúdo interessante para acrescentar na estratégia. Por fim, temos os webinars, que são mais ou menos uma mistura dos vídeos com uma palestra. Na verdade, o webinar significa um webinário, né, em português. Seria um seminário digital na web. Essa é uma plataforma onde seria possível fazer a transmissão ao vivo para as pessoas, e quem estiver assistindo pode ir interagindo, por exemplo, aqui no chat, diretamente com quem está produzindo o conteúdo. Então, a gente, ao mesmo tempo em que tem uma transmissão ao vivo, como uma live no Facebook, por exemplo, a gente consegue fazer uma interação, as pessoas podem tirar dúvidas na hora e tal. Então, é mais um tipo de conteúdo que também pode servir para complementar bastante uma estratégia. Foi isso pelo módulo de hoje, até daqui a pouco.